Que a glória e a graça do Senhor Jesus seja com todos nesta manhã, através da meditação da palavra de Deus. Que o Senhor possa abençoar a todos, perdoando os nossos pecados, trazendo todo o entendimento cativo, concernente à meditação da Tua palavra. Muito obrigado por mais um dia. Muito obrigado por mais esta oportunidade. Amém. Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus. Bom dia a todos. Como vocês estão? Tudo bem? Espero que estejam bem. Quero trazer nesta manhã, falar a respeito de um versículo apenas da palavra de Deus, porque na live passada eu percebi que no finalzinho que eu falei sobre a santificação, no finalzinho deu uma interrupção no áudio. Então eu lembro que eu estava falando o seguinte, que muitos confundem a santificação com a santidade. E eu expliquei que a santidade é uma coisa, que nós já fomos santificados por Cristo na cruz, que foi um depósito feito no santuário celestial, ou seja, o seu sangue depositado no propiciatório, para santificar a igreja, que é o seu corpo. Eu sei que tem muitas pessoas que não entendem. Agora, veja bem, se ele se auto-santificou, quer dizer que ele se auto-santificou por completo, a cabeça, o corpo em geral, certo? O corpo representa a igreja organismo, não a igreja instituição. Quando falo igreja, eu não estou falando Assembleia de Deus, Batista, Presbiteriana, Deus e Amor, enfim, é a igreja organismo, ou seja, corpo de Cristo. Então ele não pode santificar, se auto-santificar só a cabeça, porque ele é o cabeça da igreja. Ele santificou a cabeça, o corpo em geral. E o corpo dele é a igreja que está na terra. Então foi uma santificação 100% completa. Por isso que ele diz, eu li lá João 17, 19, Hebreus 10, 12, Hebreus 13, 12, tudo falando que o cristão já é santificado por um depósito feito no propiciatório. Eu levei lá em Levítico 27 o que significava a santificação na época do Velho Testamento. Falei que era pago, tinha uma quantia em ciclos de prata, etc, etc, etc. Hoje não precisa mais. Tem muitas pessoas, expliquei que muitos pastores fazendo os cristãos pagar para se santificar, coisa que já foi feita. Campanha para se santificar, coisa que já está concluído, não precisa mais. E aí vem a santidade. Quando eu estava aí no finalzinho, eu estava explicando que muitos pregadores, muitos pastores, por não conhecer a Bíblia, eles misturam, eles falam que santificação e santidade é uma coisa só, é semelhante ao arrebatamento da igreja e a vinda de Jesus. Eles também misturam, falam que é uma coisa só, e que será, depois dessa live que eu fizer aqui, será minha próxima reflexão sobre o arrebatamento e a vinda de Jesus, que é uma coisa diferente da outra, não tem nada a ver. Há uma distância entre o arrebatamento e a vinda de Jesus, há uma distância de 7 anos. Então, e hoje eu quero falar um pouquinho a respeito da santificação. Aliás, desculpa, da santidade. Por quê? Porque santificação é aquilo que eu falei, é um depósito feito no santuário. A santidade é diferente, é um modo de vida, é um modo de você vivermos diante de Deus, diante dos homens. A Bíblia não diz em Hebreus que nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas? Ou seja, estamos rodeados dos homens ímpios,
dos anjos caídos, que são os demônios, dos anjos de Deus, que vê a nossa reputação, né? A reputação é comportamento. Então, muitas pessoas não sabem se colocar diante dessas nuvens de testemunhas. Muitas vezes não sabemos. Então, 1 João, vou ler um versículo para você e vou explicar direitinho o que é a respeito da santidade. Diz assim, 1 João 2,16: por tudo que há no mundo, ou seja, o desejo ou a concupiscência da carne, o desejo dos olhos e a vanglória da vida, a sua Bíblia aí diz a soberba da vida, né? Não é do Pai, senão do mundo mesmo. Então a concupiscência, os impulsos carnais que a gente tem dentro de nós não é proveniente do Pai, como está dizendo aqui. A concupiscência, por quê? Porque o desejo dos olhos e a vanglória da vida, ou seja, é aquilo que a gente vê e cobiça, é o pecado da cobiça. Em Gálatas, se observarmos em Gálatas 5, 19 a 21, vemos que os atos de pecados como frutos da carne, tecnicamente ali também estão classificados igualmente. Aí, abre aspas, ora, as obras da carne são manifestas, as quais são, ou seja, que está dentro de nós, certo? A prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, as inimizades, as contendas, os ciúmes, as iras, as facções, as dissensões, os partidos, as invejas, as bebedices, as orgias e coisas semelhantes a estas, contra as quais vos previno, como já antes vou prevenir, que o que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. E aqui está classificado. Por exemplo, se nós observarmos aqui, por exemplo, primeiro, a prostituição, a impureza e a lascívia estão na mesma linha. Estes são os pecados, ou seja, os atos que estão dentro do pecado abrangente da imoralidade. Esses atos apresentam o desequilíbrio do instinto da reprodução, pois eles produzem frutos de escândalo contra o amor e a fidelidade. Logo, eles significam o desequilíbrio dos instintos da reprodução, que por sua vez atinge a comunhão e vai formando uma cadeia. 2. Por sua vez, os atos de idolatria, a feitiçaria, que também estão na mesma linha, representam o desequilíbrio dos instintos da comunhão com Deus e com o próximo. Também atinge os instintos de domínio, pois mostra o homem subjugado àquilo sobre o que foi posto para que dominasse. Isto é idolatria, ou seja, mudar a glória de Deus em imagem da mente humana. Está lá em Romanos 1:23. Da mesma forma, a outra linha, ou seja, o terceiro, as inimizades, as contendas e os ciúmes. Eles são frutos do desequilíbrio dos instintos do domínio e da aquisição, pois eles acabam em assassinato e em pancadarias. As inimizades vêm por tratos não cumpridos e dívidas não pagas, e por causa da aquisições precipitadas, ou seja, a inimizade vem por tratos não cumpridos. Você tratou com uma pessoa algo e não cumpriu. Se você for crente fazer isso com ímpio, é pior ainda se você não cumprir esse trato ou esse contrato, por assim dizer, né? As dívidas não pagas, você é uma pessoa que deve, mas você não tem
você não tem a forma, o jeito de pagar aquilo que você deve. Isso vai formando inimizades. Por quê? Porque através dessa inimizade as pessoas vão falando mal de mim. Olha, o Guilherme prega a palavra de Deus, ele fala da Bíblia, etc e tal, mas ele me deve faz anos, ó, nunca mais pagou. Isso é mal, isso é uma difamação, entre aspas, correta na boca do ímpio. Por quê? Porque eu sou um cristão, peço emprestado e não pago. Eu conheço muitos crentes também que pedem emprestado e não pagam. Inclusive para mim, para minha esposa, eles não costumam pagar. Então a inimizade também forma essas dívidas não pagas. O homem deixa o equilíbrio. Sendo assim, o homem deixa o equilíbrio da verdade e da graça, da verdade e do perdão, parte para a sua própria justiça e peca. A última lista traz bebedices, as orgias, as coisas semelhantes a estas. Estes atos representam o desequilíbrio do instinto de alimentação. Então, isso mostra para nós a natureza que convive dentro de nós. Por exemplo, como eu falei assim, muitas pessoas falam: mas você falou aí, ô Guilherme, as obras da carne são manifestas, são prostituição e impureza. Mas eu não mexo com prostituição. Não é que nós somos prostitutos, mas vem na nossa mente algo que muitas vezes nós como vamos ler uma notícia, por exemplo, no computador, por exemplo, você entra lá numa página, porque até hoje nos jornais, que eu nem leio muito jornal aqui, muita notícia lá, e de vez em quando aparece alguma coisa lá que eu leio, tal, falo: não, isso aqui eu sei que não vou nem abrir, porque eu sei que isso não... Por quê? Porque isso aí instala na mente da pessoa, e a pessoa fica curiosa para saber, e tal, o ator, a atriz, tal, não sei o que, fez assim, fez assado, e apareceu lá numa posição tal, e não sei o que. Então, hoje, nós estamos não só rodeados como uma nuvem de testemunhas, como a Bíblia diz, capítulo 1 de Hebreus, mas também nós estamos rodeados das notícias, das redes sociais. Por exemplo, você está de frente do computador, se você não tomar cuidado, você pode abrir numa página pornográfica, te dá uma tentação lá, um pastor, por exemplo, um membro comum que nem eu, e você fala: mesmo, deixa eu dar uma olhada, fulano lá falou de um cara assim, assado, ou de uma mulher assim, assado, deixa eu dar uma olhada. Eu no meu celular aqui, por exemplo, stories aqui, aparece, eu não sei quem coloca, ou de uma forma automática, não sei, vira e mexe quando eu abro o celular aqui, na página do meu Face, lá nos stories, lá aparece mulher seminua, aparece, aí eu falo: de onde que vem essas porcaria? Muitas vezes fica até nervoso. Por quê? Porque coisas que toda vez que eu abro tá lá, toda vez que eu vou olhar tá. Então é uma coisa que vai, se você não tomar cuidado, vai minando a tua mente, vai minando, vai deixando, ainda mais se você foi um dia de uma vida dessa. Por exemplo, eu, há muitos anos atrás, muitas décadas, eu, quando era garoto, frequentava a zona de prostituição, gostava de ir em boate, e não podia entrar, mas como uma pessoa de maior comigo, eu entrava, 16, 17 anos, se passando por maior e tal, pegava a mulher lá, tomava uns álcool na cabeça, entendeu? Então eu vim desse mundo aí, então eu conheço
que qualquer vacilada, isso pode me puxar de novo para essa situação, né? Mas então vamos lá. Observe que como opera a concupiscência da carne, que nós lemos aqui no 1 João 2,16, né? Que é o mesmo que desejos dos instintos desequilibrados, porque o pecado são atos desequilibrados. Ou seja, quando a gente se rende para essas paixões carnais, há um desequilíbrio na nossa vida, na nossa santidade, a ponto de a gente não praticar, mas a gente guarda na mente, guarda no coração, porque a gente ficou curioso com aquilo. Por exemplo, deixa eu explicar melhor. Uma pessoa que vive lutando pela sua vida de santidade, perante Deus, perante os homens, perante dentro de casa, no trabalho, etc. e tal. Vamos colocar duas pessoas, dois crentes, dirigindo um carro indo numa avenida, vamos supor. E aí o desequilibrado e o equilibrado, ambos os crentes, está indo na avenida, de repente tem uma rua, um carro entra e fecha o crente. Fechou o crente. E ele teve uma freada brusca ali, bateu a cabeça no vidro. Os que estavam com ele também, inclusive o que estava atrás, não tinha cinto de segurança, também foi lá na frente, quase se acidentou, sei lá, se machucou. E com certeza ali a pessoa, esse crente desequilibrado e também o equilibrado, estou colocando duas cenas numa só. Ele, com certeza o desequilibrado xinga, o equilibrado também, porque às vezes no nervoso você xinga, e aí vem aquela coisa de dizer o seguinte: se eu tivesse um revólver aqui agora, esse cara não ia, entendeu? E aí o que acontece? Aí ele fala: não, eu sou crente, deixa pra lá. Só que ele guardou, o desequilibrado guardou aquilo no seu coração. Então o desequilibrado ele carrega aquilo e vira e mexe, vem à tona aquilo lá. Você não sabe o que aconteceu hoje comigo, que foi a pessoa me fechou, etc e tal. Nossa, mas olha, eu tô até agora, já passou 2 dias, tô até agora com nervo à flor da pele, esqueci de pegar a placa do carro, podia ter anotado, podia ter corrido, acelerado e ido atrás dele para tirar satisfação, quase me fez eu bater, etc, etc, etc. O crente equilibrado fala a mesma coisa: nossa, você não sabe o que aconteceu hoje, um rapaz tal assim, ou uma mulher, entrou de repente e tal, e quase me prejudicou, quase bati o carro, etc e tal. Beleza. O desequilibrado, ele carrega isso com ele. Vira e mexe, ele tá falando com as pessoas, falando dentro de casa. For uma mulher, tá lá lavando a louça, fala: sabe, você acredita que eu tô com a raiva ainda daquele cara? Eu podia ter anotado a placa, eu podia ter ido atrás. Olha, ele ia me pagar caro, crente, ia me pagar caro. Olha, se eu tivesse armado naquela... O equilibrado passa dias e dias, ele só lembra quando olhou na televisão lá, ouviu um desastre lá, ele fala: mesmo, inclusive eu tô lembrando agora, uns 15 dias atrás, o fulano, né? O desequilibrado não. Ele carrega aquilo meses e meses e meses. Toda vez que ele lembra, ou alguém faz alguma alusão, fala alguma coisa de veículo, ele fala: você não sabe o que aconteceu. Até hoje eu tô com nervo à flor da pele. Eu podia ter ido atrás daquela pessoa e poderia ter tirado uma satisfação, ia falar um monte na cara dele ou na cara dela, etc. Isso é o crente desequilibrado. Ou seja, ele guarda naquilo que aconteceu, ele remói, fica remoendo o passado e sofrendo e pensando: se um dia eu encontrar essa pessoa, eu vou falar poucas e boas para ela.
O crente equilibrado, não, já esqueceu. Passou 3 meses, alguém lá chegou para ele, uma pessoa, ou irmão, alguém da família, falou assim: hoje eu quase bati o carro porque assim, assado. Daí essa pessoa, o equilibrado, lembra, fala: eu também, uns 3 meses atrás aconteceu lá, cara, ou a mulher entrou lá de repente numa rua, eu quase, mas isso aí já passou, isso aí é coisa. Agora o desequilibrado não. O desequilibrado, ele continua carregando aquilo e carrega isso meses e meses até ano. E sempre falando a mesma coisa: olha, eu podia ter corrido atrás, eu podia ter pegado a placa, eu podia ter tirado uma satisfação. Crente. Então, observe como opera a concupiscência da carne, que é o mesmo os desejos dos instintos desequilibrados, desse que agora que eu falei, que o desequilibrado guarda aquilo, e ele tem sempre consigo o sentimento de vingança. O equilibrado não. O equilibrado só lembra quando alguém, meses e meses atrás, ele fala: uma vez também aconteceu comigo, assim e tal. E ele conta até errado, porque ele até esqueceu, deixou pra lá. Então aí nós vemos 2 tipos de crentes, que se põem até por santificado, mas você vê aí a diferença de um crente santificado por outro crente também santificado, mas não sabendo o desequilibrado, que a santidade dele está correndo risco há muito tempo. Por quê? Porque ele não mostra o que ele é dentro da igreja. Ele não mostra o que ele é dentro, no meio dos amigos. Ou seja, ele não mostra o que é dentro da igreja quando ele está junto com os amigos. Ele não mostra dentro da igreja quando ele convive com a sua esposa, com os seus filhos dentro de casa. Às vezes é um pai cruel, às vezes é uma mãe desleixada, às vezes é... Entenderam? Então, a santidade do segundo personagem que eu falei, que só lembra quando ele vê uma notícia na televisão ou alguém fala alguma coisa e fala: também eu lembro uma vez lá o fulano me fechou também, assim e tal. Mas isso já... Esse é o equilibrado. A santidade Santidade é o equilíbrio desses instintos. Ou seja, a santidade na vida de um cristão, ele sabe equilibrar tudo que acontece em volta dele e com ele, ou com ela, em volta dela ou com ela. O desequilibrado não. E agora eu lembrei daquela frase que muitos falam, né? Que diz que o crente fala assim: esse aqui é crente, mas esse aqui não é crente não. Se vier para cima comigo é outro papo. Então aí nós vemos hoje a diferença sobre a santificação. Os dois têm, o equilibrado e o desequilibrado. A santificação como que eu posso dizer? Um tem, mas por causa do desequilíbrio dele e dela, por essa história que eu falei, é uma santidade que corre risco e quase ninguém nota na vida dele e dela. Diferente do equilibrado. Porque você vê realmente... Quando você olha na cara de um crente que é santificado, você já nota que essa pessoa tem algo diferente na vida dele, na vida dela. Eu percebo que quando eu vou conversar com pessoas que nem crente eles ficam assim, meio que, né, dá para ler a leitura nos olhos, na leitura corporal, a leitura facial, aliás, e a leitura ocular. Quando ele vê você, quando você conversa com ela, ele vê que há algo diferente na vida do santificado.
e do equilibrado. O crente santificado, mas desequilibrado, a pessoa chega como se ele ainda é o mesmo ímpio do passado. Ele se converteu, está na igreja, tudo tal. Mas por causa do desequilíbrio da história que eu contei e uma santidade de desconfiança, os amigos, inclusive, tratam ele normal como tratava quando era ímpio. Não tem problema nenhum e ele ou ela aceita e está tudo certo. Então, por aí a gente vê que a santificação é para os dois. É para todos os cristãos, porque já foi dada por Cristo. É a mesma coisa como o dom. A Bíblia diz em Romanos 11, 29 que o dom é dado sem arrependimento, ou seja, o dom é um presente. Deus dá e não se arrepende. Como também a santificação. Deus deu, ponto final, acabou. É de cada cristão. A santidade também. Só que a santificação para a santidade na vida do equilibrado e do desequilibrado tem uma diferença muito grande. Porque o crente que sabe que ele é santificado, ela sabe que é santificado e sabe que tem que viver uma vida de santidade, todo mundo percebe, começar dentro de casa, dentro da família, no trabalho, na igreja. Ele fala, é espontâneo, ele fala aquilo que ele é, aquilo que ela é, na live que ele faz, no seu dia a dia, dentro da igreja, com as pessoas na rua, enfim. O desequilibrado, que também é santificado, ou leva uma vida de santidade, que inclusive é duvidosa, ele tem dificuldade de viver verdadeiramente a vida que um cristão, que um santificado deve levar, conforme a Bíblia diz, conforme Jesus disse. Então, sobre isso, sobre esse, segundo 1 Reis 2,16, essa é uma pequena reflexão que nós temos que ter na nossa vida e descobrir se realmente a nossa santificação, primeiro nós temos que crer se nós somos santificados ou não, porque tem muitas pessoas que não creem. Ela busca santificação assim, desenfreada. Vai nas igrejas que tem campanha da santificação, faz voto para santificação, e etc, etc. E tem outros que acreditam, até porque não sou eu que falei, mas a Bíblia diz, e ele procura viver realmente essa santificação. Ele sabe que ele está rodeado de nuvens, como eu expliquei aqui, né? Os homens, os anjos caídos, os anjos de Deus e pelo próprio Deus. Então ele procura viver um equilíbrio na sua vida de santidade. E se cometer algum erro, porque a gente comete mesmo, peca muitas vezes, como irmão, peca contra o seu próprio corpo, a gente tem hombridade de chegar lá e pedir perdão, desculpa a alguém, ou enfim. O equilibrado, se ele deve, ele paga. Se ele pede emprestado, ele paga. Se ele fez algum trato com alguém, ele cumpre, ou algum contrato, ele cumpre. Ele procura fazer de todas as formas que Jesus mandou ele fazer. O desequilibrado, que é santificado também, e que é santificado, tem a santificação dada por Cristo,
e busca uma vida de santidade, ele tanto faz como tanto fez. O que ele faz, fala, eu vou pedir lá pro irmão emprestado, se der para pagar eu pago, se não der, depois eu falo para ele, irmão. Você sabe como é, já aconteceu comigo já. Pessoas veio, me enrolou, soltou profecia lá pensando que eu acreditava. Aí, irmão, você não tem... E aí eu até falei assim, ó, quando você for assim, não precisa vir profetizar. É só falar que você está precisando, se eu tiver, empresta. Se eu não tiver, eu falo que não tem. Tá bom? Aí ficou meio sem graça. Entendeu? Então, em resumo e finalizando, se você é um crente equilibrado, como eu falei aqui, continue o seu equilíbrio. Vou ler de novo. A concupiscência da carne é o mesmo que desejos de instintos desequilibrados. Porque o pecado são atos de desequilíbrios. Santidade é o equilíbrio desses instintos. É o que coloca você num equilíbrio de você dizer, não vou fazer. Às vezes eu estou lendo a Bíblia, por exemplo, de repente aparece um pensamento, quando eu vejo assim, eu estou lendo tal, de repente o que é isso? Estava lendo a Bíblia, de repente veio um pensamento, não sei de onde. E aí na hora você procura voltar, fixar naquilo que você está lendo, ou na mensagem que você está ouvindo, enfim. Então, para o equilibrado, continue equilibrado, sabendo que você já é santificado, você é zeloso pela sua santidade. E para o desequilibrado, que ainda fica relutante no seu caminhar com Cristo, procure orar a Deus e buscar a misericórdia dele, pedir força, pedir graça, para tentar colocar você mesmo no prumo e falar, não, eu sei, Guilherme falou que realmente a Bíblia diz que eu sou santificado, eu tenho a santificação, foi dada por Cristo, mas eu preciso viver uma vida de santidade mais correta, preciso ser mais equilibrado. E aí ora a Deus e peça a Deus, que Deus com certeza vai te ajudar. Tá bom? Então, é apenas uma palavrinha, um versículo, e eu espero que nós possamos orar a Deus, que possamos ter uma vida equilibrada, né? E que Ele nos ajude a dar valor à santificação, dar valor à santidade, para que verdadeiramente quando o arrebatamento chegar, nós estejamos preparados, que inclusive é o próximo live que eu vou falar sobre a diferença entre arrebatamento e vinda de Jesus, tá bom? Então, ótimo sábado a todos, continue orando pelo Guilherme, eu estou orando por vocês também, todos que estão todos que ouvem minha mensagem, tanto pelo vídeo como pelo YouTube, eu oro também em favor deles, tá bom? Se você quiser se inscrever no canal, dar um like, aí fica tranquilo que é sobre a sua... vai depender da tua vontade, ok? Então Deus abençoe e que o Espírito Santo continue falando em cada coração. Deus abençoe, ótimo sábado, ótimo final de semana.